De volta com o nosso Mulher 360, eu vou ficar de pé porque eu preciso falar uma coisa aqui com vocês. É o seguinte, você que é consumidor, você tem direitos, você tem que reclamar sim. Não é aquela coisa, não, eu comprei, não sei o que eu faço, eu não vou poder, eu não posso trocar, eu não posso fazer nada. Não, você pode, você tem que ir atrás dos seus direitos, sim. Por isso que nós temos, a cada 15 dias aqui, a nossa doutora, advogada, ela é a doutora Luciana, que vai ajudar você nesse trâmite todo, nessas situações complicadas, porque falar com o fornecedor não é fácil, mas ela vai garantir isso aqui, a melhor interesse. Posso sentar? Pronto, sentei. Falei. Então, fique bem ligado. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Que delícia poder estar aqui ajudando as pessoas. Porque o que mais a gente escuta, nós recebemos milhares de mensagens de todo o Brasil sobre o tal do fornecedor. Sim. Eu digo tal, desculpe, não é tal, vamos ver, vamos melhorar um pouco aqui. Sobre o fornecedor, porque às vezes a gente é tão enganado, né? Que é inacreditável. Tá na cara que você pode reverter aquela situação e eles com a maior cara de pau. Exato. Não pode. É assustador. Não é muito triste nós vivermos num país que tem uma norma que regula o direito do consumidor e muitas vezes essa norma é ignorada. Nós temos um código que foi editado no ano de 1990, 2 anos após a Constituição Federal, que também traz uma proteção enorme a todos nós consumidores, mas nós ainda sofremos situações de abuso, de ilegalidades, porque esse fornecedor insiste em não respeitar um direito que está previsto em lei. Que é isso, não? E olha, e nós recebemos algumas perguntas bem interessantes e eu já vou começar porque eu quero tentar responder o máximo das nossas perguntas. Lá, é da Célia de Campos do Jordão, a pergunta já está na tela para você aí e ela diz o seguinte... obrigada pela sua participação e audiência em Campos do Jordão. Comprei um carro financiado em 2021 e no ano passado atrasei 3 parcelas e caí no golpe do boleto falso. Dias depois soube que estou sendo processada. O quê? E que posso perder meu veículo. Não acredito nisso. O que devo fazer, doutora? Por favor. Realmente é uma situação que tem se repetido. Célia, muito boa tarde. Obrigada pela sua participação. A situação envolvendo golpes de boleto falso. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem com o seguinte teor. Se vocês me permitirem, eu vou compartilhar aqui com o telespectador. Justamente para responder trazendo essa questão dos golpes. Perfeito. Porque as quadrilhas, os estelionatários, os criminosos estão se sofisticando na aplicação de golpes. Claro, sempre. Então, a polícia e o Poder Judiciário precisam estar atento a esse tipo de situação e nós, consumidores, também. Então, hoje eu estava até me preparando para vir para cá, recebi uma mensagem dizendo que estava programado um Pix no valor de R$ 4.500 a sair, obviamente, da minha conta e que se eu não reconhecesse para eu entrar em contato com o número X. Os bancos não fazem esse tipo de alerta. Normalmente o banco entra em contato conosco ou quando há algum tipo de desconfiança é necessário que o consumidor vá até uma agência bancária. E no caso da Célia, certamente, trazendo aqui a resposta dela, ela caiu num golpe. Situações como essas, o nosso Poder Judiciário já coloca como responsabilidade, trazendo aqui o tema da responsabilidade do fornecedor, nesse caso, o banco, que permitiu o vazamento dos dados dela. Então, o banco tem dados de todos nós consumidores que, não protegidos adequadamente, caem nas mãos de criminosos. Esses criminosos emitem boletos falsos, entram em contato com esse consumidor que atrasou 1 ou 2 parcelas do financiamento. Perfeito. Esse consumidor acredita que está tratando com um funcionário do banco. Fazendo refinanciamento que está fazendo dessa dívida. Que está fazendo um acordo, faz o pagamento desse boleto, o banco obviamente não recebe e entra com ação de busca e apreensão e capta esse bem. Mas o banco não tem esse controle que o boleto é falso? Deve ter, porém ainda não tem.
Então, Deveria ter. deveria ter. A lei Com tanta inteligência artificial aí que tem nesse A boa notícia, no mercado hoje. A boa notícia, Celeste, para nós que estamos expostos a esse tipo de situação e de uma má prestação de serviço dos bancos, porque, obviamente, com todo esse aparato de tecnologia e com todo o lucro que as instituições financeiras têm, é obrigação delas cuidar desses dados. Então o banco tem obrigação de rever essa dívida e rever esse valor também. Exato. O Poder Judiciário vem acolhendo o direito do consumidor e impondo ao banco. Inclusive, existem casos em que o banco chega a aprender a pegar novamente o veículo e o judiciário determina que devolva ao consumidor. Perfeito. E eu acho que deve ser esse caso de você, Célia. E caso complique mais essa sua situação, por favor, entre em contato com o nosso programa Mulher 360, pelo nosso e-mail, pelos nossos... nossas redes sociais, os nossos celulares e também com a doutora Luciana, que a gente vai ver isso delicadamente. A segunda pergunta, o nosso querido Mariano, de Santo André. Sejam bem-vindos aí, o pessoal de Santo André, do Grande ABC. Sou gerente de uma concessionária, a pergunta está na tela, sou gerente de uma concessionária de veículos e na semana passada fizemos uma promoção para a revenda de veículos seminovos. Até aí tudo bem, porém todas as linhas telefônicas apresentaram defeito. Nossa. Tivemos um prejuízo enorme, pois investimos em anúncios e todo esse investimento foi perdido. A quem devemos recorrer? E aí, doutora, como é que faz essa empresa que investiu em propaganda, fez o maior assim... Investe, gasta, essa distribuição de panfletos, de tudo. Como é que faz? Como é que, nesse caso, eles poderiam recorrer? Muito oportuna a pergunta do Mariano, Celeste, porque quando se fala em consumidor, normalmente se pensa que o consumidor somos apenas nós, pessoas físicas. E essa concessionária, ela é consumidora, ela é uma empresa que investiu, que acreditou, inclusive, numa boa prestação de serviços dessa empresa de telefonia e se frustrou. Ela acabou caindo aí numa situação de prejuízo por falha na prestação de serviços dessa operadora. Perfeito. Então, embora seja uma empresa e a lei acolhe, abriga o direito do consumidor, pessoa jurídica, também é importante que eles saibam e reconheçam que podem sim se valer do judiciário. Podem recorrer na justiça. Sim, para questionar esses prejuízos que tiveram em virtude da má prestação de serviço dessa operadora. Perfeito. E aproveitando isso, o caso da Enel, desses últimos tempos também, quantas pessoas foram prejudicadas? Vocês têm o direito de recorrer e ir à justiça, porque muitos restaurantes perderam comidas, e enfim, foi um estrago geral. Então, vocês têm esse direito de ir até, de recorrer isso e mover uma ação contra esse fornecedor. Exatamente. Agora, vamos lá no Carlos de Itaúna, Minas Gerais. Minas Gerais, a nossa audiência é maravilhosa em Minas Gerais. Ó, beijo aos mineiros, daqui a pouquinho eu tô aí, viu? Semana que vem fazendo um show lindo. Carlos, ele diz o seguinte: sou estudante de engenharia e no início do ano a faculdade onde estudo aumentou a mensalidade em 40%. Existe alguma forma dos alunos buscarem os seus direitos de maneira coletiva? Boa pergunta. Ou cada um deve procurar os seus direitos com um advogado diferente, Nossa, muito boa pergunta. Quantos alunos sofrem com isso? Quantos alunos sofrem com esses abusos, né? Nesses aumentos de mensalidade. Do fornecedor, que é a entidade que está prestando esse serviço de estudo para essas crianças. Exato. Celeste, o direito do consumidor é o direito da boa-fé. É o direito do vulnerável, é o direito daquela pessoa que necessita se utilizar de um produto ou serviço, especialmente os estudantes dessa faculdade, e que muitas vezes se colocam numa situação de extrema vulnerabilidade, porque se não pagam, perdem a matrícula. Então, é importante que o estudante que esteja numa situação como essa tenha a consciência de que seus direitos estão resguardados, ou por si, ou por um conjunto de alunos que se unirem e forem representados até mesmo pelos centros acadêmicos. Perfeito. Em algumas universidades existem centros acadêmicos, associações, né? Alunos que se unem até mesmo em associações para que os seus direitos sejam resguardados. Perfeito. E o Código do Consumidor autoriza
essa defesa coletiva do consumidor. De maneira que se torna até mais fácil essa atuação, Claro, né, junto ao Poder Judiciário. A união faz a força, como a gente diz sempre. Exatamente. Então, vão atrás. Vocês devem ir atrás dos seus direitos aí como estudantes. Isso, e vamos tentar revolucionar, mudar essa mentalidade dessas entidades, ok? Agora nós vamos pro Piauí, Teresina. Olha que delícia! E foi muito pertinente que eu recebi uma mensagem da nossa Maria Dolores. Eu não vou esquecer o carinho que ela tem pela Rede Brasil, pelo nosso programa Mulher 360, e ela está nos esperando lá, a equipe inteira, porque eu falei, eu já vou com a equipe toda lá. Então, dona Maria Dolores, ó, do Piauí, um beijo para você, e é de Teresina também, a nossa pergunta que a Cláudia está mandando, e ela diz o seguinte, pergunta na tela, comprei uma televisão e ela simplesmente não liga. Entrei com uma ação contra a empresa que me disse ser revendedora de uma TV fabricada na China e que não tem responsabilidade nenhuma pelo defeito. Isso procede, doutora? De maneira alguma. Que é isso? Isso é um absurdo, né? É o absoluto desrespeito à norma, ao que nós estávamos falando há pouco. É um descaso, né? É um descaso. Chama-se descaso isso. Descaso, é um Que absurdo. coisa. Para vender, fica enchendo e fala. Aquele convencimento, não é? Verdade. Dona Cláudia, um grande abraço à senhora, toda Teresina, Piauí, pessoas queridíssimas. Meu beijo a todos e vamos falar sobre essa questão tão importante. O fornecedor sempre ele é responsável pela qualidade do produto ou serviço que está colocando à disposição no mercado. Nessa situação específica, ele sustenta, porque isso é uma tese, né? É uma alegação, ele sustenta parece que é terceirizado, ela comprou, mas é da China. Isso não Fácil falar isso. Isso jamais exime o comerciante, porque aqui nós estamos falando de um comerciante que está revendendo um produto importado. Isso não exime o fornecedor direto, porque essa senhora, ela não responsabilidade dele. Ela não é obrigada, ela nem teria condições de brigar com um fornecedor chinês. Perfeito. Então, a lei assegura o direito dessa consumidora de buscar a indenização desse fornecedor direto, desse comerciante. Perfeito. As redes sociais da nossa queridíssima doutora Luciana já está na tela. Se ficou alguma dúvida, ainda a gente tem mais perguntas, mas na mesa eu vou tentar responder mais algumas perguntas. Celeste. É muita gente, é o nosso Brasil querido, aqui junto, respondendo e querendo essas orientações, né? É muito bom. Muito obrigada, doutora Luciana. Agradeço, Celeste. É claro que você vai estar mais do que convidada para estar na nossa mesa. Que gostoso. Aquele bolinho de fubá, cremosinho, cheio assim, molinho dentro, com aquele cafezinho. Delícia. É só aqui no nosso Mulher 360, que vai para um breve intervalo, mas já eu volto. E a nossa querida Vivi, a nossa querida Ana, eu vou mandar para vocês via correio, via Beijo para vocês. Daqui a pouquinho eu volto. Não saia daí.